lágrimas que secaram em pedras se transformaram. Olá, amigos! Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. Fico muito feliz de estar falando para todos vocês e da companhia e do entusiasmo, do apoio que temos recebido. Este é um momento de interiorização. Vamos orar, levando os nossos pensamentos aos páramos celestiais, guiados por Chico Xavier. Oremos. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, num veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me leves, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Com muito prazer
que nós estamos rememorando fatos, ensinamentos, lições preciosas de Chico Xavier. Hoje vamos falar a vocês de um diálogo que foi registrado pelo nosso querido amigo Fernando Worm, nosso colaborador da Folha Espírita de muitos anos, e que escreveu A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, da onde recolhemos o fato de hoje, também Janela para a Vida e outros livros e mensagens falando do seu contato com Chico Xavier. O jornalista da Folha Espírita, Fernando Oz, ou Fernando Worm, que é o mesmo, em seu livro A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, conta um fato que ocorreu em Uberaba e que é muito frequente nas relações humanas: o sentimento de abandono nos compromissos afetivos. Worm descreve, assim, o diálogo do médium com uma irmã visitante do Grupo Espírita da Prece. Fim da sessão, um grupo de pessoas acerca-se do médium para um aguardado colóquio. Uma senhora, já grisalha, o rosto vincado por sombras de sofrimento, pergunta ao médium: Chico, que deve fazer uma esposa que, após 30 anos de dedicação ao marido, de repente este lhe confessa ter encontrado outra companheira, mais nova e com mais saúde? Pega as malas e nunca mais envia notícias sequer? Olhando-a sutilmente, mas visivelmente condoído, Chico responde em voz quase inaudível: minha irmã, na vida amei entranhadamente pessoas que se afastaram de mim e sem ao menos dizerem o porquê. Se eu tivesse perdido essas pessoas por morte, talvez eu não resistisse a tão preciosas perdas. Mas, como os motivos foram outros, na própria naturalidade com que se despediram, serenamente, fui encontrar razões para minha própria restauração. Na vida, há encontros que são reencontros, e há encontros que são amargos desencontros. Sábias as colocações de Chico, não é mesmo? Não é nada fácil dedicar anos e anos a uma relação afetiva e, de repente, o vazio, o sentimento de frustração. O ente querido parte, despede-se, afasta-se, dizendo simplesmente que está indo embora, indiferente à dor e à decepção que provoca.
Quantos casamentos de muitos anos desfeitos em poucos segundos. Quantas separações dolorosas e traumáticas, marcadas de ingratidão, impondo-nos o silêncio. Onde buscar forças para atravessar momentos tão dolorosos? Chico chama-nos a atenção para um ponto importante. Nas grandes separações, nós devemos encontrar forças, buscar apoio na própria naturalidade com que as pessoas queridas se despedem. Serenamente elas vão embora, elas partem, e serenamente devemos aceitar a separação, buscando forças no próprio desprezo ou na indiferença com que fomos tratados. É nessa hora que devemos encontrar ânimo para suportar. A frieza com que fomos descartados deve despertar em nós a vontade de superar com aquilo que temos dentro de nós, dentro de um clima de serenidade. Essa deve ter sido a razão pela qual o médium, Chico Xavier, teria dito em um outro contexto, em uma outra entrevista: devemos nos ligar mesmo só em Jesus, nem em amigos, namorados, noivos, nem em marido e mulher, nem em irmãos, pais e filhos, e nem mesmo em mães. Olha, gente, diz Chico, devemos nos ligar mesmo só em Jesus. Só Jesus não nos hipnotiza. Se antes de tudo nos ligamos a Jesus, quando acontecem os momentos de grande decepção, alcançamos mais depressa o nosso equilíbrio. Isso não significa que amemos menos. Não. Mas vamos amar com mais equilíbrio. Quando eles se vão, ficamos tristes, mas estamos muito mais preparados para vencer os momentos de sofrimento íntimo. Há pessoas que nos julgam insensíveis quando aceitamos essas lições de Chico, que são antes as do perdão ativo. Mas, na verdade, o treinamento das virtudes é permanente e requer empenho da nossa parte. O importante é não conservar nenhum espírito de vingança, nem de ódio, buscando o equilíbrio no perdão. Quando falamos em superação em matéria afetiva, nós logo nos lembramos de Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, o nosso Emmanuel. O livro Há 2000 anos, como sabemos, é a autobiografia de Emmanuel, quando ele envergou a personalidade de Públio Lentulus na Palestina ao tempo de Jesus. Ele desprezou a esposa Lívia por julgar que ela o traíra com Pilatos. Na verdade, nada disso aconteceu. Ela foi pedir pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pagou um alto preço.
foi desprezada dentro do lar. Chico contou-nos que ela teve de suportar a presença de outra mulher debaixo do mesmo teto, porque o marido a substituiu em uma vida de humilhações. Mas Lívia morreu cristã, sacrificada no circo romano, e tudo suportou por amor a Jesus. Emmanuel nunca mais a teve como esposa em nenhuma outra encarnação. E para vê-la aos sábados, tinha que deixar o perispírito em determinada região, porque Lívia é uma estrela. Não tem mais necessidade de reencarnar. Não tem mais perispírito. É por isso que nos grandes sofrimentos temos que buscar o exemplo das grandes almas. Somente assim encontraremos consolo e apoio para o nosso sofrimento. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece o nosso jornal, o tabloide Folha Espírita? Nós temos na versão papel e na versão virtual. Temos também os nossos livros. Se desejar saber mais, passe um e-mail ou nos telefone. Teremos prazer em atender. Nesse momento, chamamos o nosso Maida. Vamos ouvi-lo em Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Vamos juntos refletir sobre a mensagem contida no livro Ideal Espírita, lição número 92, ditada pelo Espírito Valério, psicografia de Chico Xavier. Conta o Espírito que a jovem casara-se com o homem amado. Contudo, não suportava a sogra. A nobre dama recebia da nora injúrias, humilhações e remoques. Não podia acariciar o filho sob pena de ver-se repentinamente insultada. Não conseguia trabalhar, coagida pelas críticas incessantes. Se tentava se explicar, era interpretada como descortês. Se doente, era obrigada a sofrer pesado martírio para que o filho não sofresse mais que ela própria. Aproveitando-se de viagem longa do esposo, que se ausentara em serviço, a nora expulsou a velhinha numa noite de frio rude e, com tanto desconforto, perambulou infeliz que voltou à casa depois de 5 dias, simplesmente para morrer. Anos rolaram entre a saudade do filho e as queixas da esposa, que nunca se reconciliara com a sogra. Entretanto, chegou o dia em que a nora também desencarnou. E ao perguntar pela sogra, veio a saber, espantada, que ela estava em seu próprio lar. Reencarnara-se desde há muito tempo e recebera-lhe extremo carinho na posição de filha caçula.
tendo ficado na terra como apoio afetivo do próprio Pai. Não vale o cultivo da aversão de qualquer natureza, porque todo o universo vive equilibrado na lei do amor. Quando você voltar a ponto de odiar alguém, não se esqueça de que a reencarnação vem aí. Eliminemos os nossos ódios. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Nossa professora Sandra Marim tem sempre um recado importante para todos nós. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, inspirei-me para este programa de hoje numa conversa que tive outro dia com uma pessoa muito querida. Ela estava passando por uma situação complexa, uma, digamos, crise existencial. E a certa altura da conversa ela exclamou: por que eu? Por que comigo tinha que acontecer isto? Certamente, em algum momento da minha vida, eu me fiz a mesma pergunta e acredito que alguém de vocês que estão me vendo também. E se fizermos um esforço de memória, veremos que naquela ocasião em que nos questionávamos, nos sentíamos de alguma forma injustiçados, incompreendidos e talvez até esquecidos por Deus. Afinal, tantas outras pessoas para passar por aquilo, por que eu? Por quê? Hoje vejo com clareza que este tipo de indagação é tão improdutiva quanto querermos saber como é Deus, como Ele se apresenta. E sabem por quê? Porque as causas que nos levam a passar por situações indesejáveis, de desconforto, de sofrimento, de prova de toda ordem, não são respostas para esta pergunta, por que eu? Tudo o que nos ocorre, tudo mesmo, tem origem nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Sei que não é fácil aceitarmos esta verdade, mas precisamos ter consciência de cada atitude, cada escolha que fazemos em nossa vida repercutirá de alguma forma no futuro. Pode ser que alguém esteja pensando neste momento, mas como assim? Por acaso escolhi ficar doente? Quem é que em sã consciência quer ficar doente? Quem quer sofrer um infarto como eu sofri? Obviamente, ninguém quer ficar doente ou passar por esta ou aquela situação triste, desagradável ou constrangedora. Para exemplificar o que estamos falando, vou contar um caso conhecido que se passou com uma pessoa que conheço e que já não se encontra entre nós. Trata-se de um homem trabalhador que, como tantos outros, chegou a São Paulo ainda jovem, vindo do Nordeste, após ter perdido a sua mãe. No início, hospedou-se em casa de amigos, em repúblicas, aqui na grande metrópole. Depois se lançou na vida, trabalhando em diversos lugares. E passado algum tempo, logo foi promovido a chefe de departamento numa empresa de sua época. Aos 22 anos casou-se com uma paulista de 18 anos e ambos constituíram uma família de 4 filhos. Até aí tudo bem. Mas o nosso jovem, embora muito inteligente e trabalhador, também tinha um grande compromisso espiritual e para tanto aceitou o dom da mediunidade. E com o apoio de sua esposa, ingressaram nas atividades espirituais na Federação Espírita do Estado de São Paulo e continuaram todo o trabalho em outra instituição muito séria e dedicada ao atendimento aos menos favorecidos. Nada lhes faltava. Não era rico e, como microempresário, garantia uma vida simples e digna para sua família, para quem sempre foi um exemplo de trabalho e honestidade. Mas, infelizmente, envaidecido pela bajulação de pseudos amigos de copo, se deixou levar pelo clima sempre festivo de amizade que lhe proporcionava esses amigos, aos quais alguns até tratava por compadres. Passou a dar preferência à companhia de tais amigos e já não tinha o controle sobre o que bebia. Foram inúteis os conselhos e avisos daqueles que realmente o amavam e dos mentores espirituais. Afastou-se dos trabalhos de assistência social e de desenvolvimento espiritual. Até que num dia de inverno acordou passando muito mal,
Foi levado ao hospital e o diagnóstico de AVC, derrame cerebral. Ficou em coma alguns dias e quando acordou nunca mais foi o mesmo. O mal súbito deixou sequelas irreversíveis. Perdeu a fala, ouvia muito pouco, perdeu a mobilidade de todo o lado direito do corpo, mas manteve-se perfeitamente lúcido. Foram 20 anos de vida restrita, pois teve que aprender a realizar um pouco com o seu lado direito, como alimentar-se, pentear-se, enfim. Não podia andar na rua sozinho e teve muitas outras consequências que ao longo do tempo culminou na paralisação total dos rins. Desencarnou em decorrência de uma infecção generalizada e da própria debilidade consequência da doença. Mas estou contando tudo isto porque muitas e muitas vezes, em muitas ocasiões mesmo, esse irmãozinho querido perguntava com a língua enrolada: por que eu? Por quê? E claro, gente, todos os que conviviam com ele sabiam qual era a resposta. E hoje eu tenho certeza que ele também sabia, embora ele não quisesse admitir. Pensemos nisso, né? Com os exemplos dos outros, a gente tem que usar para a nossa reflexão. Até a próxima. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Passou rápido, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima semana.